Ontem eu falei para vocês os números do Datafolha cheios e saiu uma interpretação muito interessante aqui do mesmo instituto de pesquisa. Vamos lá para o jornal Folha de São Paulo. Datafolha diz que 29% dos brasileiros se declaram muito petistas e 25% muito bolsonaristas, ou seja, tem mais brasileiros se sentindo petista do que bolsonarista. Polarização segue estável no país após quase 6 meses do terceiro mandato de Lula. Texto do Igor Guielou. Quase 6 meses após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito na disputa mais apertada da história da redemocratização brasileira contra Jair Bolsonaro, a polarização segue dando as cartas no país. Se dizem petistas convictos 29% dos eleitores, enquanto 25% se qualificam como muito bolsonaristas. Os dados aferidos pelo Datafolha, em sua mais recente pesquisa nacional, mostram um quadro de estabilidade em relação às duas rodadas anteriores em que a questão foi colocada. Em dezembro, 32% se diziam petistas, número que foi a 30% em março. Bolsonaristas eram 25% no fim de 2022 e 22% há 3 meses. Neste levantamento foram ouvidas pelo Instituto 2.000, olha lá a carinha do Bolsonaro e do Lula, 2.010 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que demonstra um cenário estável na decisão nacional. Como nas outras vezes, o Datafolha mensurou o espectro da polarização partindo de 1, totalmente bolsonarista, a 5, totalmente petista, tendo 2 como uma classificação de mais bolsonarista do que petista, e 4, contrário, e 3, um ponto de neutralidade. Os números também se mostraram estáveis. Agora, em junho, 7% se diziam mais bolsonaristas do que petistas e 10% o inverso. Já 20% se colocam mais no centro da escala, enquanto 8% afirmam não preferir nenhuma das designações. Ou seja, o nem é praticamente aí uma minoria. Por isso que a terceira via nunca embala. A terceira via é um desânimo político, né, gente? É um desânimo político completo, porque ela ignora a história. O petismo é muito consolidado, sobretudo porque o Lula é o maior líder de esquerda que nós temos no país, e o bolsonarismo, infelizmente, está consolidado porque nós temos uma extrema-direita louca no país, que tem uma certa estabilidade dentro das pesquisas. E o Datafolha é muito confiável, gente. Portanto, no cômputo geral, tem-se um país com 38% de petistas e filopetistas. A soma dos dois grupos não totaliza 39%, como indicam os dados isolados, devido aos arredondamentos, ante um contingente de 32% de bolsonaristas e simpatizantes. Os petistas mais petistas, por assim dizer, seguem as linhas de fratura usuais que acompanham a preferência pelo PT desde o período que antagonizava com o PSDB o protagonismo da política nacional. Assim, são mais petistas os nordestinos, 41%, os menos instruídos, 40%, e os mais pobres, 38%. Aqui a vantagem eleitoral para Lula decorre do fato desses serem os estratos volumosos na amostra populacional da pesquisa, 26%, 32% e 48% dos ouvidos, respectivamente. Seguindo o manual de polarização, que por sua vez trouxe uma variação mais à direita, o eleitorado tradicionalmente antipetista associado até 2014 ao tucanato, são mais bolsonaristas os mais velhos, 33% e 20% dos ouvidos, os evangélicos, 34% e 29% dos entrevistados, e os sulistas, 36%, 15% da amostra. A estabilidade registrada desde dezembro nesses dados mostra uma certa impermeabilidade do eleitorado a fatos mais ou menos agudos. Esse ano já registrou uma grave crise associada ao golpismo bolsonarista nos atos de 8 de janeiro em Brasília e um desgaste crônico de Lula devido à má articulação política. Nenhum fato e nenhum outro mudou as opiniões de forma sensível. Restará saber como se comportará o bolsonarismo com a eventual suspensão dos direitos políticos do ex-presidente, que tem julgamento marcado para o próximo dia 22, no Tribunal Superior Eleitoral, e grandes chances de ficar sem disputar as eleições por 8 anos. Nesse caso, se for válida a lógica que marcou a migração do eleitorado tucano para uma esfera de direita mais radicalizada, mesmo que a reboque, algum nome da centro-direita do mercado poderá tentar assumir a vaga de Bolsonaro.
Hoje, o principal candidato a fazer isso é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que foi ministro do ex-presidente, mas que busca uma trajetória de uma direita mais racional e diante dos arroubos golpistas do ex-chefe, apesar de fazer acenos à antiga base. Basta lembrar o Tarcísio batendo com martelo ali na Bolsa de Valores. Eu não entendi por que a Folha botou a foto do petista que foi morto por um bolsonarista nessa matéria e não botou legenda e nem nada. É uma matéria aí protocolar, né, dando os dados, mas, enfim, que mostra que a base do Lula, pelo menos a base eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, continua muito forte. E tem comentários muito bons aqui no nosso chat. A Ana Beatriz, meus parentes continuam achando que o Lula é ladrão descondenado e que o 8 de janeiro foi planejado pelo Lulio Dino. Caio Bruno, que é da ciência política, mandou aqui: boa parte desses bolsonaristas eram tucanos e amanhã podem ser qualquer outra coisa que antagonize com o PT. Luiz Giglione, e sempre usando foto dos dois como se fossem duas bestas feras, mas esquecem que isso se aplica ao genocida que está se tornando inelegível. Que mico, Folha de São Paulo. Exatamente, queridos. Pinguem superchats, participem aqui da live, financiem o nosso jornalismo mais à esquerda, mais independente, mais realmente democrático que a gente defende no nosso canal. Vamos ficar... todo mundo ficar bem preparado aqui para a gente acompanhar